Oi, time! Desculpa a demora em postar um novo vídeo. É porque eu tava em final de semestre e agora ainda tô gripada. Mas mesmo assim, eu vim aqui pra gravar pra vocês. Esse é o tutorial de uma noiva clássica, como vocês viram no título do vídeo. Eu comecei usando esse tonzinho de marrom, que é um marrom cor de terra. É um marrom bem quente. Eu apliquei com o próprio pincel de esfumar por todo o côncavo. Tá vendo? É aí aonde afunda o olho, esse ossinho. No final do olho, eu fui fazendo esse movimento mais arredondado para deixar o olhar mais amendoado, não tão dramático. Para iluminar abaixo da sobrancelha, eu usei essa sombra bege opaca, porque eu não curto muito esse efeito muito iluminado abaixo da sobrancelha. Mas se você gostar, você pode usar uma sombrinha com mais cintilância, né? Usando a mesma sombra, eu apliquei ela por todo o côncavo. Só reforcei com esse primer e aí é tranquilo, você pode sempre ir voltar com o primer sempre que você achar que precisa. Fui aplicando, dando batidinhas, dando uma pressionada da sombra no olho, né? Pra ela ficar bem pigmentada por toda a palma. Com essa sombra preta opaca também, um pincel de esfumar menorzinho, eu fui aplicando de forma diagonal assim no cantinho do olho, para ficar um desenho mais bonito, mais alongado. Fui aplicando com o próprio pincelzinho de esfumar. Aplicando pouca quantidade para evitar que caia mais sombra, né? Apesar de que essa quantidade de pó que vocês estão vendo aí abaixo do olho é exatamente para isso. Como a pele já estava pronta, eu apliquei essa camada generosa de pó para que, caso caísse alguma sombra, eu pudesse só varrer e não ficar nenhuma sujeirinha. Voltei com um outro pincel que eu tinha usado a sombra marrom para esfumar. E aí fui fazendo um movimento de bolinha, de zigue-zague, de vai e vem. Não interessa qual movimento você faz. Interessa que ele seja suave e que deixe a sombra esfumada, né? E aí não tem que ter preguiça. Esta é a hora de você pensar na vida. Voltei com a sombrinha marrom, a mesma que eu tinha usado no côncavo. É uma maquiagem de poucas sombras, de poucos produtos e fica muito bonita, muito clássica. Vocês vão ver no final. E aí eu usei esse marrom para fazer exatamente a transição entre o preto e o bege, ficar mais suave assim. Apliquei com esse pincel fofinho também, esse é da Macrylan e apesar de ser uma linha baratinha, eu adoro. Voltei com primer de olhos e um pigmento furta-cor. Eu nem sei se vende mais na Boticário, mas aí vocês podem usar o pigmento que vocês tiverem. É só uma gracinha, um detalhe para ficar mais bonito. Mas se você já quiser finalizar a maquiagem daquela forma com as sombras todas opacas também, fica super útil. Fui aplicando com o dedo mesmo para ficar mais suave, não ficar tão marcado quanto usando um pincel. Fiz o delineado, usei o delineador líquido. Eu adoro esse, ele fica bem pretinho. Comecei o delineado bem fininho no começo do olho e engrossei ele mais no final. Eu não fiz um delineado assim muito artístico, nem muito esgateado, porque eu queria uma maquiagem mais clássica. Mas se você gostar, essa é a hora, pode caprichar no delineado. Aí fazendo o cantinho, engrossando o cantinho, né? Vocês podem ver de pertinho. Hoje realmente não tem regra mais para casamento, né? O que a regra maior é a noiva se sentir linda. E aí você tem que fazer uma maquiagem para o seu grande dia que seja realmente de acordo com o que você usa. Voltei com uma sombrinha cintilante, só para dar uma iluminada no cantinho interno ali. Dá mais amplitude ainda pro olho. E aí eu usei uma misturinha. Eu usei o marrom que eu tinha usado no côncavo e o marrom que eu uso para preencher as sobrancelhas. Eu apliquei o marrom mais claro e depois o marrom mais escuro, mais próximo ainda do cílio, para fazer um degradê. Essa continuidade da parte de cima com a parte de baixo é extremamente fundamental. Deixa o olhar mais harmônico, a maquiagem mais bonita. Não esqueçam desse detalhe, tá?
Vim com o pincel de esfumar bem gordão, retirei todo o pó que tinha, né, que eu tinha colocado. Finalizei a pele com um blush. E a maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com as amigas e se inscrevam no canal.